Bem, acho que agora vai, hein? Agora eu virei o vídeo, vê se melhorou. Eu derrubei todo mundo quando eu desliguei. Conseguiu ligar? Conseguiu ligar? Consegui. Agora vai. Pronto, Hugo. E agora? Agora foi? Tive que mudar o tripé de posição. Agora ficou show. Legal, que bom. E aí, Márcio? Deu para reconhecer o Márcio. Nem todo mundo está conhecendo as fotinhas, mas vou conhecendo. Espera só um pouquinho para o pessoal chegar e eu vou falar. Tem que clicar no link para poder abrir o vídeo. E aí, Edilene, tudo bom? Obrigado pelo elogio, Márcio. Espera um pouquinho, o pessoal chegando. Paulo. Boa noite, Paulo. Beleza? Tá ótimo. Legal. E aí, Haroldo, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Tranquilo? Bom te ver mesmo por aqui, né? Vai matando saudade do pessoal. Renata, e aí, minha amiga, tudo bem, Renata? Tranquilo? Oi, Brina, como é que vai? É a Sabrina aí, gente. O pessoal tá com saudade da Sabrina? E Sabrina chegou aí na live também para assistir. Nós estamos só esperando o pessoal começar a chegar, Sabrina. A gente vai fazer a nossa prece já já, tá? Vai uma prece de abertura. E como vocês já estão sabendo, né, o tema é parábola do bom samaritano, ou parábola do samaritano, né? E então nós vamos começar agora fazendo uma prece, e depois da nossa prece inicial, nós vamos estudar a parábola. Eu vou fazer uma leitura da parábola, vou ler essa passagem, né, que está em Lucas, e vamos começar a fazer os nossos comentários, tá legal? Então vamos nós. Vamos para a nossa prece então, vamos orar. Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, por essa imensa oportunidade de podermos, mesmo que de forma virtual, estamos reunidos em torno do Teu nome. Envolva todos nós, né, que estamos aqui unidos para estudarmos um pouco mais dos Teus ensinamentos, hoje em especial nessa importante parábola, e que possamos, Senhor Jesus, sair daqui em condições de refletirmos mais sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos e assim transformarmos nossa vida efetivamente numa vida melhor amanhã do que ela realmente é hoje. Esteja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Bem, gente, feita a prece, vamos começar o estudo, né, de hoje. Esse estudo é parábola do bom samaritano. Ele vai se encontrar em Lucas, no capítulo 10 de Lucas, versículo 30 ao 35. Eu vou utilizar para o estudo a Bíblia de Jerusalém. Está aqui, ó, nossa Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia bem legal, né? Porque ela tem uma tradução direta, né? Do grego para o português, então tem pouca mudança de interpretação de tradutor. Eu gosto muito de estudar em cima dessa Bíblia. Então vamos primeiro pela passagem. Eu vou ler a passagem para que a gente possa daí começar a conversar sobre o que Lucas, que Jesus falou e o que Lucas registrou para a gente. Então vamos lá. Parábola do bom samaritano, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho,
e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Lucas 10, 30 a 35. Essa passagem é muito legal, mas a gente precisa tentar conceituar ela historicamente, para a gente poder entender o porquê que Jesus falou contou essa história, né, uma parábola. Por que ele criou essa história e saiu contando essa história? Como é que foi isso? Em que momento que isso aconteceu? Bem, ele e seus discípulos indo para Jerusalém, estavam a caminho de Jerusalém, quando antes ele diz para os discípulos que ele precisa passar na Samaria. Olha, eu vou a Jerusalém, mas eu tenho que passar na Samaria. A viagem a Samaria é uma viagem rica de histórias, de grandes acontecimentos, né? Ele não é bem recebido no início, o João vai na frente, tenta preparar o ambiente, ele tem alguns problemas lá, tem a história da água, né? Mulher de beber, tem várias histórias legais na Samaria, e quando ele sai da Samaria, que ele retorna, né? Ele chega em praça pública, e começa a conversar com os seus discípulos, com as pessoas que seguem ele e tal. E aí ele fala, né, de amar a Deus ao Pai, ao próximo como a ti mesmo. Ele está conversando com as pessoas. E aí um entendido da lei, um cara que era perito na lei na época, um cara era considerado não doutor da lei, mas perito na lei, um cara especialista na lei, né, na lei judaica. E o cara pergunta para ele: ô Rabi, ô mestre, quem é o próximo que você fala tanto? Né? Antes ele pergunta como é que eu vou atingir esse reino dos céus e tal, e Jesus fala: olha, o que é que está nas escrituras? E aí o perito dali fala: amar a Deus, ao Pai, e também amar ao próximo. Ele falou: então, é isso aí, segue isso que está na lei, que você vai chegar lá. E aí o cara fala para ele: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus fala: então eu vou contar uma história para você. E aí Jesus conta essa história que a gente acabou de ler, essa parábola do que convencionou-se chamar a parábola do bom samaritano. Eu vou ler ela novamente, aliás, não vou ler mais ela, não vou ficar lendo, eu vou contar ela com as minhas palavras e vou fazer alguns parênteses na história para que a gente possa começar a entender melhor essa história, né? O porquê que ele fala isso, porquê que é uma história tão importante, né, e tão corajosa da parte dele de falar esse contexto, de falar do samaritano, né, em praça pública. Ele está na rua, ele está assim, tá em local aberto, com um cara que é um fariseu, um perito da lei, questionando o conhecimento dele, né? Esse cara está questionando o conhecimento dele, e ele resolve contar uma história ali para todo mundo ouvir. E essa história é muito bacana e tem que ser uma pessoa de muita coragem e muito conhecimento e uma questão moral muito forte, né? E só podia ser Jesus para contar essa história naquele momento, dentro daquele contexto. Então vamos tentar contar a história agora, abrindo os parênteses para a gente poder entender a história, o que ela realmente significa, algumas situações a gente vai estudar e comentando ao longo da história, né? Para começar, essa primeira parte é só uma ilustração. Ele fala, né, ele fala aqui assim no início, ó, um homem descia de Jerusalém a Jericó. Queria só pegar isso para ilustrar um pouquinho, alguns autores, alguns estudiosos, teólogos, mas também espíritas, também protestantes, católicos, enfim, muitos estudiosos, inclusive espíritas, entendem essa passagem de que um homem descia de Jerusalém para Jericó com uma questão de faixas viratórias morais. Né? Para católicos e protestantes, dependendo de algumas diferenças ideológicas, doutrinárias, mas a maioria, no contexto em geral, entende essa passagem como o cara saindo de Jerusalém, a cidade santa, e indo para Jericó, a cidade profana. Né? Então, essa descida seria uma descida moral. Né? A descida moral, onde o cara dá vazão aos seus sentimentos ruins, às suas más inclinações, às suas más tendências. É uma visão meio forçada. Né? Alguns espíritas já dizem que a mudança de faixa, o viajante é o cara que está viajando entre as faixas vibratórias, ele está reduzindo as faixas vibratórias. Ele sai de Jerusalém para Jericó, é uma redução de faixa vibratória. Bem, no meu entender, eu acho muito forçado esse tipo de pensamento. Eu entendo que Jesus não teve esse objetivo. Ele apenas falou que um homem descia de Jerusalém para Jericó, porque Jericó é mais baixo que Jerusalém. Simples assim. É como se você, aqui, pessoal do Rio de Janeiro, né, pessoal aqui no Rio de Janeiro, falasse que eu vou sair de Petrópolis para o Rio de Janeiro.
Então eu vou falar como? Eu vou a pé de Petrópolis, eu vou descer para o Rio. O pessoal que está em Petrópolis fala, eu vou descer para o Rio. É muito natural, porque Petrópolis está acima do Rio, né? Em posição geográfica. Jerusalém está a 27, 28 quilômetros de distância de Jericó. E Jericó é uma cidade que se encontra a 240 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais abaixo do nível do mar que existe no mundo. É também a cidade mais antiga do mundo, né? Legal isso. Jericó tem 11 mil anos de fundação, né? 9 mil anos antes do Cristo que ela foi fundada, né? E Jericó é a cidade que o povo hebreu, né, chega, é o Canaã. Né? Quando o povo foge do Egito, que chega, depois dos 50 anos no deserto, rodando em círculo, que eles chegam a Canaã, eles chegam em Jericó. A cidade já existia, né? Há uma guerra, há uma conquista, eles tomam Canaã para eles tomam a terra prometida, Canaã, e fundam Jericó. Então, Jericó sempre foi uma cidade comercial, ali as margens do Rio Jordão, está lá até hoje, uma cidade que existe até hoje. E Jerusalém, para Jericó, tem uma serra, tem que descer uma serra. E diz que era um caminho cheio de pedras. Jericó é tipo um oásis no meio do deserto, por causa do Rio Jordão ali, né? Que ela está às margens do Jordão. Então, enfim, é muito bacana a história da cidade de Jericó, mas essa passagem da descida, eu acho que é só isso mesmo. Não tem nada de descida de faixas viratórias. Eu acho meio forçado pensar dessa forma. O céu para o inferno, o encontro com Satanás. O espírita pensa, padrões vibratórios diferentes. Eu não entendo dessa forma, não. Eu acho que foi uma coisa natural que Jesus colocou, a descida do cara de Jerusalém para Jericó. Era normal descer, tinha que descer. Era uma serra, o cara ia a pé, e era um caminho muito complicado, tinha que descer mesmo. Então, natural, normal. Aí Jesus fala o seguinte, vamos continuar a história. Que o cara descia, né, de Jerusalém para Jericó, um viajante, um homem descia lá na viagem e ele foi assaltado. E aí, no assalto, levaram todos os seus bens, levaram tudo dele e ainda espancaram ele. Então ele ficou ferido à beira da estrada, ali, jogado. E aí que começa a parte quase que complicada da história, né? Porque tem que ter muito corajoso para falar o que Jesus vai falar daqui em diante. E esses parênteses vão fazer a gente entender melhor essa situação toda. Vamos lá. Quando Jesus diz que o viajante foi assaltado, espancado, né, e fica ali na beira da estrada, todo quebrado, sangrando, ele diz que vem um sacerdote. Abre parênteses. Sacerdote naquela época era considerado um homem de muita sabedoria, um homem muito bondoso, era o líder religioso daquele povo. Então quando você fala que, olha, vai vir um sacerdote, todo mundo fala, pô, o sacerdote vai ajudar o cara. O sacerdote vai salvar esse cara, porque é um sacerdote. Era aqueles homens que andavam tudo de branco, eram os caras que perdoavam as pessoas ou davam as punições, né? Eram os grandes nomes religiosos da época. Os rabinos, os sacerdotes. E o sacerdote do templo estava passando ali naquele homem sangrando. Jesus fala que o sacerdote viu, ele deixa bem marcado isso na história, viu e não fez nada, foi embora. O sacerdote viu o cara, não fez nada, foi embora. Jesus continua. Depois do sacerdote vem o levita. O levita nada mais é do que um sacerdote nascido na tribo de Levi. É um levita, um sacerdote que vem da tribo de Levi. Também é um sacerdote. A mesma situação. O sacerdote olhou e não fez nada, não estava legal, mas o levita vai fazer. Aí Jesus fala que o levita vê o cara e também não faz nada. Vê, olha bem para o cara e vai embora, não faz nada. A mesma situação do sacerdote. E aí, né, Jesus diz que quem vem aparecendo é um samaritano. Abre outro parênteses. Né? Essa história é interessante, né, da Samaria com o pessoal da Judéia. Né? Quando houve uma cisão numa das guerras, né, uns 2000 anos antes, houve dois reinos, os hebreus se dividiram em dois reinos. Né? O reino que tinha a capital em Jerusalém e os reinos do norte, que ficou com a capital na Samaria. E o pessoal do sul sempre achou o pessoal do norte, os samaritanos, pessoas de outra classe.
E quando conseguiram unificar, que os samaritanos acabaram fazendo parte, acabou aquele negócio da capital, ficou um povo só e tudo, os samaritanos continuaram sendo mal vistos, né? As mulheres samaritanas eram mal vistas, os homens samaritanos eram considerados seres inferiores, seres como se fossem aquelas castas indianas, né? Seres de castas inferiores. Havia um preconceito racial dentro do povo, dentro do povo hebreu. Que achava que o samaritano tinha que ser expulso dali, não tinha que estar ali. Então tinha várias regras de conduta para o samaritano quando ele ia a Jerusalém, tinha que tomar alguns cuidados, ele não podia passar no mesmo lado do fariseu, tinha que trocar de calçada, porque era um povo muito menor, não tinha poder político para criar uma cisão, enfim. Então havia um preconceito muito grande com o samaritano. Olha a coragem do Cristo quando ele diz o seguinte, olha só, o cara foi assaltado, foi machucado, estava na beira da estrada, necessitando de ajuda. Passa um sacerdote, vê e não faz nada. Vem um levita, que é um outro tipo de sacerdote, passa, vê e não faz nada. E vem o samaritano. Se o cara que está na rua escutando essa conversa, escutando essa história de Jesus, o cara deve olhar para o lado do povo agora, o cara morre. Que agora o samaritano mata ele. Que é um samaritano. Se o sacerdote não fez, o levita não fez, o samaritano vai matar esse cara. Agora o samaritano mata o cara. E não é isso que acontece. Jesus diz que o samaritano é quem vai se preocupar e cuidar desse cara. O samaritano não quis saber de onde era o cara. O samaritano não quis saber quem era aquele cara que estava ali machucado, por que ele estava ali machucado. Nós sabemos da história. Jesus contou que ele foi assaltado. O samaritano na história não sabe o que aconteceu. Ele não pergunta para o cara. Ele apenas o quê? Ele vai e se movimenta. Ele faz a ação. Ele vai lá e auxilia o cara que está caído, que está todo quebrado lá, machucado. Ele auxilia o cara, ele ajuda o cara e o melhor, ele se preocupa com o cara. Ele retira o cara daquela situação, né? Ele retira o cara daquela situação, conduz o cara até uma hospedaria, né? Leva o cara a uma estalagem lá qualquer, uma parada, né? Um descanso, e se responsabiliza por esse cara. Quando ele faz o seguinte, ele chega e paga. Ele fala pro cara, olha só, eu estou deixando aqui 2 denários, deve dar, o dinheiro deve dar. Há alguns autores que dizem que as despesas seriam 1 denário por dia, então o samaritano sabia que ia ficar 2 dias fora só. São detalhes. Ele assume a responsabilidade por aquele cara, ele cuida do cara lá na estrada, ele coloca o óleo, né, para cicatrizar, dá vinho para o cara poder se fortalecer, e cuida do cara, que é o que ele pode fazer de imediato, e carrega com ele até uma hospedagem. E lá instala o cara, paga pelo cara e fala, olha, se eu vou continuar minha viagem, na volta eu vejo aqui o que você gastou. Se você gastou além de 2 denários, pode ficar tranquilo, pode continuar cuidando dele que eu assumo a despesa, eu vou pagar depois. Olha que bacana. E aí Jesus consegue mostrar com isso para aquele doutor da lei, para aquele cara que fez a primeira pergunta, quem era o meu próximo. E mostrou várias outras situações que a gente vai conversar agora aqui. Primeiro tem que ser muita coragem para falar isso em praça pública, que um sacerdote, um levita passaram por um cara machucado e não fizeram nada. E quem fez foi o samaritano, que era considerado por aqueles homens ali que estavam ouvindo a história como um ser inferior, um homem perigoso. E é esse cara quem cuida do machucado lá, do que foi assaltado, do viajante. É esse o cara que vai cuidar dele. Jesus, com isso, fala pra gente uma série de coisas que vale a pena a gente refletir e pensar. Primeiro, ele dá uma aula sobre quem é meu próximo. Quem é o meu próximo? Né? Meu próximo não é somente o próximo mais próximo. O meu próximo é toda a humanidade. Todos são meu próximo. Todos. E com esse pensamento, com essa história, fica claro que Jesus está dizendo que toda a humanidade é o meu próximo. Todos somos irmãos. Filhos do mesmo Pai, que é Deus. Por isso somos próximos. Próximos em Deus. Irmandade em Deus. Somos filhos do mesmo Pai. E Jesus diz que não devemos julgar. Nessa passagem ele vai dizer que não devemos julgar. O auxílio tem que ser dado. Você tem que estar sempre pronto para auxiliar, para ajudar. E não julgar. Ah, ele está ali sangrando. E esse cara deve ser coisa boa, não. Vai ver que está ali, ó, ele é bandido.
Ele quis assaltar alguém, e aí, em vez de ele assaltar alguém, esse cara se defendeu, arrebentou com ele, vou deixar ele ali, não sei o que é, não vou me meter nisso. E quantas vezes nós deixamos de ajudar porque julgamos alguém? Porque pensamos dessa forma, porque começamos a julgar as pessoas. E esse é o grande ensinamento, entender que a ajuda ela deve ser feita independente do que o ajudado fez. Você tem que estar ali para auxiliar, para ajudar. Se você tem essa oportunidade, faça. Faça, não importa, né? Faça o bem. É simples assim, fazer o bem. Esse é o grande ensinamento, né? De olhar o meu próximo como qualquer um. Em uma outra passagem, né, Jesus vai falar sobre amar o seu inimigo. Por que tem que amar o inimigo? Porque o inimigo é meu próximo. Né? Ama teu inimigo. Vai, antes de colocar uma oferenda no altar, vai e reconcilia-te com ele, para que mal maior não te suceda, não aconteça. Isso é tema de outra palestra, outra conversa. Mas, porque o inimigo também é o meu próximo. E Kardec coloca para a gente a questão da caridade, que é muito importante a caridade. Fora da caridade não há salvação. E a caridade ela é muito maior do que a questão material, da bolsa de compra, da esmola. A caridade ela é também moral, ela é assistencial, ela é estar ali auxiliando o teu próximo, ajudando o teu próximo. Isso é caridade. E quem tem esse conceito de caridade nessa passagem é o samaritano, que para eles é um ser inferior. Esse é o cara que tem a condição de caridade. Ele não pergunta quem é, o que aconteceu, ele auxilia, ajuda e se responsabiliza pelo cara até o cara ficar bem. Né? E talvez seja esse uma figura de ideal, e nós não estejamos prontos ainda para agir como esse samaritano da parábola. Talvez a gente consiga fazer parte disso, né? A gente consiga auxiliar, ajudar, mas a parte de se responsabilizar ainda seja muito difícil para nós, enfim, não sei. Aí vai de cada um, é o momento de cada um, é como cada um vai perceber a sua participação diante da vida. Mas a gente fala tanto em se melhorar, em se transformar, em conseguir ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente, passa exatamente por isso. Passa por essa questão de você compreender o teu próximo, de você poder ajudar o seu próximo. Às vezes, a gente se inscreve em campanhas assistenciais e participa, mas às vezes participa só financeiramente, não se envolve emocionalmente. Não vai lá, não coloca a mão e ajuda e auxilia. Né? Quando você vai fazer um trabalho, às vezes, de rua, de entregar um alimento na rua, a questão é muito maior do que entregar o alimento. Tem que conversar, tem que falar com aquele cara que está recebendo o alimento, falar em nome de Jesus, conversar com ele. Às vezes ele precisa conversar mais do que se alimentar. E a gente está preparado para fazer isso, nós já estamos prontos para fazer dessa forma, porque a mão no bolso, o bem material é muito mais fácil, muito mais simples. Mas você se envolver nas questões morais do teu próximo e tentar auxiliar ele de forma que você não deixe ele constrangido, né? Como Kardec diz, né? Que a verdadeira caridade é aquela que eu não deixo o cara perceber que ele está sendo ajudado. É importante eu pensar dessa forma. E Jesus veio falar sobre isso nessa parábola. Esse é o grande ensinamento de Jesus. Porque a gente tem que pegar o pensamento do Cristo e entender que ele traz uma proposta evolutiva, né? Todas as parábolas são ensinos que vão amarrando dentro de uma proposta só. Jesus mata a morte, vem dizer que a morte não existe, ele vai aparecer logo depois de morto, né? Na sexta-feira ele é crucificado, no domingo ele reaparece, né? Ele surge ou ressuscita para os católicos, para nós ele surge no seu corpo espiritual, né? No seu perispírito, e ele surge e diz, olha, a morte não existe, e antes disso acontecer, que isso é só a comprovação dos fatos, ele, quando está dando os seus ensinamentos, quando ele está apresentando a sua teoria
porque Jesus vem mudar a visão de Deus, vem mudar a forma como você se relaciona com o eterno. Jesus muda isso. A proposta de Jesus é, olha só, você não vai morrer. Quando você morrer, você vai continuar vivo. E continuando vivo, você vai para algum lugar. Esse lugar vai ser bom ou ruim conforme as suas escolhas. Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois dele é o reino dos céus. Ora, se o cara vai conquistar o reino dos céus, que não é aqui, ele tem que continuar existindo. A morte, como o fim, o encerramento, o nada, acaba aí, acaba em Jesus. Jesus mata a morte. E aí Jesus começa a explicar para você como é que você conquista esse reino dos céus. Como é que você conquista o reino dos céus? Ama a Deus Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em verdade vos digo que aí se encontra todas as leis e todos os profetas. Beleza. Tudo se resume a esse mandamento. Ama a Deus Pai acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo é um dos caminhos para que você possa atingir a conquista do reino dos céus. E quem é meu próximo? Vem a parábola do bom samaritano. Que é quando você vai começar a entender que o teu próximo é todas as pessoas da humanidade. E o que vale a pena a gente refletir é entender se nós estamos prontos ou não para isso. Em que momento da vida nós nos encontramos para auxiliar o nosso próximo? Esse momento que nós estamos vivendo atualmente é muito interessante, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, né? A questão do Covid, aí, o mundo todo envolvido. E como é que nós estamos fazendo para auxiliar o nosso próximo? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos movimentando diante disso? Essa é a reflexão que vale, né? Como é que nós estamos... eu não tenho condições de ir na rua, de fazer nada, porque eu também... Tá bom, não estou falando que você tem que fazer nada. Calma, não é isso. Mas como é que você está se comportando nas mídias sociais, por exemplo? Que tipo de coisa você vem postando? Como você colabora com a proposta de auxiliar o teu próximo? Tem muitas pessoas apavoradas em casa, desesperadas. A coisa é séria. Não estou aqui dizendo nada ao contrário. É muito sério. Mas nós temos que acalmar, apacentar essas ovelhas. Mais uma frase do Cristo. Cabe a nós, aqueles que temos esse entendimento da vida, aqueles que já conhecemos o significado da parábola do bom samaritano. Vamos ser o samaritano nesse momento. Precisamos disso, precisamos ser dessa forma. Porque senão, onde nós vamos parar? Esse é um momento importante no mundo. O mundo está refletindo sobre as suas ações, sobre como vai andar daqui para frente, como vai ser depois da pandemia. O que essa pandemia vai me ensinar? Como eu posso fazer para me transformar numa pessoa ainda melhor, ou começar a ser melhor? Nós, espíritas, que compreendemos que estar encarnado é apenas um momento da nossa vida, porque a vida, na realidade, ela não é um período do berço ao túmulo, a vida ela é da criação à imortalidade. Então, estar na carne é apenas um momento, nós entramos na carne e saímos da carne, com o objetivo sempre de se transformar em pessoas melhores, e a pessoa é o espírito, esse ser imortal, ou a alma, né? Nós somos a alma quando encarnada, o espírito quando encarnado a gente chama de alma. Então, nós somos esses seres imortais, viajantes do tempo. Nessa viagem contínua para nos transformarmos em pessoas efetivamente melhores. E como nós estamos nos comportando hoje? Como nós estamos olhando para o nosso lado, nosso vizinho, para o desconhecido que está do outro lado, talvez até do mundo, no celular? Como é que a gente está pensando isso? Como é que nós estamos nos envolvendo com isso? Isso é muito importante da gente pensar, né? Refletir sobre isso. A parábola do samaritano, ela vem exatamente para que a gente entenda essa situação e toque em nosso coração para que nos transformemos em pessoas diferentes. Senão, nada disso vai fazer muito sentido. A proposta pedagógica do Cristo, ela é uma proposta pedagógica de amor, de você conseguir
chegar no reino dos céus, né? Vamos entender como um plano espiritual superior, o reino dos céus, uma coisa boa, atingir esse objetivo através do amar a Deus Pai e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a proposta de você chegar lá é uma proposta de amor. Amor pleno. O amor constante, o amor total. Nós vivemos num mundo e estamos num momento evolutivo que nós ainda fatiamos o amor. Jesus fala do amor pleno. Ama a Deus Pai e ao próximo como a ti mesmo. Jesus está falando de amor pleno. Jesus não está falando de outro tipo de amor, mas nós vamos fatiar o amor. A gente sempre, o nosso estado hoje, a nossa questão evolutiva hoje é de fatiar o amor. Como assim fatiar o amor? É o amor parental, o amor filial, o amor carnal, o amor maternal. A gente vai criando vários tipos de amor, quando na verdade tudo é amor. Ah, eu consigo amar o meu amigo, mas, poxa, eu não gosto muito do meu irmão, não gosto muito da minha irmã. Ah, eu amo o meu pai, mas minha mãe eu tenho uns problemas. Eu amo o meu amigo, um colega do trabalho, amo o meu irmão, mas não consigo amar o meu vizinho. Não gosto daquele cara. Sei lá, não gosto, não vou com a cara dele. Ainda vive dessa forma ainda vive pensando dessa forma. E como é que você vai ser o samaritano dessa história se você não consegue amar o vizinho? E tem que amar o vizinho, tem que amar o vizinho. Né? Nós vivemos um momento político muito conturbado no nosso país, né? Uma divisão política muito grande, e aí eu vejo pessoas botando postagens assim, do tipo, pode me excluir mesmo, que eu falo, não sei o que, babá. Quem não concorda comigo, eu mesmo vou bloquear as pessoas. Assim, é uma explosão de amor, né? Uma forma, não existe, não está faltando amor, falta amor. Então, porque você discorda da minha forma de pensar, nós não podemos continuar sendo amigos só por causa disso? Não podemos nos amar? Então, porque você discorda da minha forma de pensar, se eu estiver caído na estrada, sangrando, você vai passar e vai fingir que não me viu. Nós estamos muito mais, né? Todos nós, nosso estado evolutivo, nós nos encontramos muito mais próximo do levita, do sacerdote, do que do samaritano. Isso é muito triste, porque somos espíritos muito antigos, repetindo os mesmos erros. Nós ainda somos mais próximos do samaritano e do levita nas questões morais do que do samaritano. Do sacerdote e do levita do que do samaritano. Muito mais próximo. É muito mais fácil se identificar com o sacerdote e com o levita. Né? Às vezes tem um acidente na rua, um acidente de carro na rua, as pessoas vão até o acidente e ninguém vê a vítima que está ali, ninguém se preocupa com a vítima. Quer saber como foi, quem estava certo, quem estava errado. Ficam falando mal do cara. Às vezes a vítima é o cara que estava errado. E aí ficam falando mal também, né? Aí, ó, atravessou na frente do outro, sei que era para vinha toda, vinha. Tá diante de uma vítima ali sofrendo. Às vezes o cara já desencarnou, mas pode estar sofrendo provavelmente. Às vezes não, às vezes está ali todo quebrado, todo arrebentado. E como é que nós ficamos nisso? É muito difícil você se transformar moralmente sem a questão do amor ao próximo. E amor ao próximo é um amor pleno. Entender isso, às vezes, é complicado. Às vezes é fácil entender, mas é difícil viver. Porque somos ainda seres imperfeitos em busca, né, dessa perfeição, em busca dessa experiência de vida. Né? Então, que a gente possa fazer esse exercício. Se você está vendo alguém alquebrado na rua, que precisa de auxílio, você não pode auxiliar naquele momento, você não tem condições de dar o auxílio que a pessoa precisa, faça uma prece por ela. Faça alguma coisa, mas não finja que não viu. Faça alguma coisa. Mas não deixa despercebido. Faz uma prece, pelo menos. Outro dia eu estava na padaria, já vou começar a encerrar, mas outro dia eu estava na padaria e um garoto estava pedindo dinheiro na porta da entrada da padaria, né? Eu estava já dentro da padaria e tal, e aí um rapaz estava saindo e o garoto pediu dinheiro a ele. E ele falou, poxa rapaz, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te fazer uma oração.
O garoto estava pedindo, falou assim, fazer uma oração, você deixa eu fazer uma oração para você? E fez uma prece para o garoto. A prece bonita, sentida que ele fez, bacana a prece. Tenho certeza que ele não era espírita pela prece que ele fez, uma tendência protestante evangélica, mas muito linda a prece que ele fez, dava para ouvir, ele falou uma entonação de voz bacana, e foi lá e deu um abraço no garoto, mas eu senti verdade naquilo ali. Achei bacana da parte dele. Ele não tinha o bem material para dar. Podia dar. Mas deu o que ele tinha. E nós estamos prontos para fazer isso? Esse é um caminho interessante, né? Nos transformar em pessoas melhores a cada momento é o grande desafio dessa vida. Vivemos para isso, para nos transformar em pessoas diferentes, em pessoas melhores. Esse é o nosso grande objetivo. Sem isso, não vai adiantar muita coisa. A questão da reencarnação é exatamente essa. A questão é sair da carne, ou seja, morrer, o corpo físico morrer, e você sair da carne moralmente melhor do que quando entrou. Esse é o objetivo. Você tem que sair melhor de quando entrou. Ou seja, quando você nasceu, você era um espírito, uma questão moral, e quando você desencarnou, quando você morreu para a matéria, você é um espírito transformado, uma pessoa melhor. Que seja pouca coisa, mas tem que ser. Você tem que andar para frente. Voltar às questões do Cristo, aos ensinamentos do Cristo. Amar a Deus Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Toda a humanidade. E quem está pronto para ajudar? Todos que forem tocados por essa questão da caridade. Caridade material? Só não. Pelo contrário, a caridade moral, que é a principal caridade. A material é muito mais fácil de fazer. A caridade moral, sim, que é a caridade complicada. Atingir esse nível de pensamento, esse nível de caridade, que é o que nós temos que buscar para cada um de nós. Tá bom? Vou encerrar a nossa reunião de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do estudo sobre o Bom Samaritano. Eu dei a referência, que é Lucas capítulo 10, 30 a 35. Né? E quero, antes de fazer a prece de encerramento, fazer uma prece para a gente fechar. Antes de fazer a prece de encerramento, eu quero dizer que semana que vem vai ser o nosso amigo Ronaldo. Ele vai estar aqui fazendo o estudo e a prece para os desencarnados. Então já fazer o convite aqui no João Evangelista, sexta-feira que vem, às 20 horas, o nosso amigo Ronaldo. Ok? Vamos encerrar então com a nossa prece. Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado, Senhor, por essa imensa oportunidade de aqui estarmos, né, juntos, reunidos em Teu nome, usando a nossa tecnologia atual, né, para tentar passar o conhecimento, o estudo e principalmente o seu ensinamento que para nós é eterno. Esteja com cada um de nós, Senhor Jesus. Abençoe a todos, abençoe toda a humanidade, a todos que estão internados por essa doença, pelo Covid-19, por outras doenças, enfim, Senhor, todos aqueles que precisam de Ti, que nesse momento possam receber as nossas vibrações positivas. Esteja com cada um de nós, agora e sempre, graças a Deus. Gente, boa noite, obrigado, até uma próxima oportunidade.